Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo aí das técnicas de integração, né? E a gente começou a ver integração por partes, então vamos ver mais alguns exemplos. Eu trouxe para vocês a integral de x à sexta vezes ln de x dx. O que acontece, gente? Eu havia falado na aula anterior que a gente tem que escolher uma função para poder derivar e uma função para poder integrar. Aqui, às vezes, acontece um erro bem comum, que é o seguinte: se eu pensar assim, eu vou chamar essa daqui de u para poder derivar, porque a derivada é 6x à quinta. Até aí tudo bem, realmente ela ficou mais simples. O problema é que o restante a gente vai ter que integrar. Aí nós caímos no impasse, porque qual é a integral de ln x dx? Isso aqui eu teria que aplicar a integração por partes de novo para poder fazer. Então, neste caso específico, eu vou fazer o contrário. Eu vou escolher essa função ln de x para poder derivar e o restante para poder integrar. Lembrando que na integração por partes, eu tenho integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, eu vou chamar o ln de x de u e o restante que está aqui dentro dessa integral, eu vou chamar de dv. Vocês sempre vão dar o nome conforme o que está aqui dentro dessa formulinha, tá? Então, u é igual a ln de x, vou derivar u em relação a x, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Faço aqui a multiplicação, então, eu tenho x que multiplica du, que é igual a dx, e aí, por fim, eu tenho que du é igual a dx sobre x. Muito bem. Vou também escrever aqui o que eu chamei de dv, que no caso é x à sexta dx. E vou integrar os dois lados aí da equação. A integral de dv é o próprio v, porque se eu derivar v, vai dar 1. E a integral de x à sexta é x à sétima sobre 7. Então, agora, gente, nós vamos aplicar a formulinha da integração por partes. Eu vou fazer, então, que a integral de o dv é a mesma integral lá do exemplo, tá? X a c, ln de x é igual u vezes v. U é ln de x, que multiplica v, que é x a sétima sobre 7, menos integral de v, x a sétima sobre 7, que multiplica du. Quem que é du? Du tá aqui, dx sobre x. Vamos ver o que dá pra gente melhorar nessa resposta. X a sétima sobre 7 eu vou trazer pra frente. Então, x a sétima sobre 7, ln de x, menos, aqui tem uma constante 1 sétimo que eu vou tirar do integrando, e x a sétima dividido por x vai dar x a sexta, vezes dx. Muito bem, então eu tenho que o resultado dessa integral vai ser x a sétima sobre 7, ln de x, menos 1 sétimo vezes. Qual é a integral de x a sexta dx? X a sétima sobre 7, e aí eu adiciono aqui mais uma constante c, porque já não tem mais nenhuma integral para fazer. Aqui também vocês podem deixar a resposta assim, ó, 1 sétimo de x a sétima ln de x, ou poderia deixar como estava, tá? Vou fazer a multiplicação aqui no denominador, então vai ficar menos 1,49 avos de x a sétima mais a constante c. Essa é a resposta dessa integral. Mas eu tô achando essa resposta meio esquisita, quero conferir. Para conferir, basta a gente derivar essa primitiva que nós encontramos. Então, fazendo a prova real. Observem que o x aqui, gente, ele apareceu nas duas funções, então eu tenho que fazer a derivada do produto. Qual é a derivada do produto? É a derivada do primeiro, 1 sétimo vezes 7x à sexta, vezes a segunda função, que é ln de x, mais a primeira função, que é 1 sétimo de x à sétima, vezes a derivada da segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x, menos 1,49 avos, vezes a derivada de x à sétima, que é 7x à sexta. E, por fim, a derivada da constante, que é 0. Então, aqui, olha, dá para simplificar esse com esse.
Dá para simplificar o 49 com 7, vai resultar 7 aqui no denominador. E aqui também dá para simplificar o x a sétima dividido por x, vai ficar x a sexta. Então, nós vamos ter x a sexta ln de x, mais, simplificando aqui, x a sexta sobre 7, menos x a sexta sobre 7. A gente pode cancelar esses dois termos, então o resultado aí ficou x a sexta ln de x. Vamos conferir com o que foi dado? Olha lá, gente. Integral de x a sexta ln de x. Então, o que mostra que o nosso cálculo está correto. Então, agora a gente já tem condições de resolver uma pergunta que ficou pendente na aula passada, que eu havia começado a aula falando assim, ó. Se eu for integrar x exponencial de x ao quadrado dx, aplico aqui a mudança de variável, na hora que eu derivar esse x daqui, ele vai sair, e a integral ela vai ficar simples. Por outro lado, quando eu faço integral de x ao quadrado exponencial de x dx, não adianta fazer a mudança de variável aqui, que eu não vou conseguir simplificar nada aqui. Então, foi essa motivação que a gente teve, vamos dizer assim, para começar o estudo da integração por partes. Então, agora a gente vai fazer essa integral, beleza? Para resolver essa integral, eu vou chamar uma função de u, onde eu vou derivar, e vou chamar o restante de dv, que eu devo integrar. Quem que eu vou chamar de u? Vou chamar de u o x elevado ao quadrado, porque quando eu derivo ela vai ficando mais simples. E o restante, então, eu vou chamar de dv. Então, vai ficar assim, u é igual a x ao quadrado, vou derivar u em relação a x, essa derivada vai ser 2x, e por fim eu vou isolar o du. Então, du é igual a 2x dx. Prontinho. O que eu tô chamando de dv é exponencial de x dx. Então, eu devo integrar os dois membros. Integral de dv é v mesmo, e a integral da exponencial de x dx é a própria exponencial de x. Até aqui tudo tranquilinho, né, gente? Aí, nós vamos relembrar que a integração por partes é a seguinte. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, eu vou aplicar essa fórmula em cima das coisas que eu tenho. Logo, integral de x ao quadrado exponencial de x dx vai ser u, quem que é u? X ao quadrado, que multiplica v, exponencial de x, menos integral de v, que é exponencial de x, que multiplica du. Du tá aqui, ó, 2x dx. Então, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado exponencial de x. O 2 que tá aqui eu posso tirar do integrando se eu quiser, não é obrigatório. Integral de x exponencial de x dx. E aí, nós caímos aqui num probleminha que é o seguinte, essa integral aqui não dá pra gente resolver de forma direta. Inclusive, na aula anterior, eu resolvi esse exemplo aí com vocês. Então, aqui a gente tem que aplicar a integração por partes novamente. É comum disso acontecer, tá, gente? Quando que isso acontece? Deixa eu dar uma dica. Se você está fazendo a integral de x exponencial de x dx, você vai fazer a integração por partes uma única vez. Aí vocês não precisam decorar, não. Vocês vão ver que vai dar para resolver a integral. Quando eu faço integral de x ao quadrado exponencial de x dx, eu vou ter que fazer essa integração por partes duas vezes. Se aqui fosse ao cubo, aqui seria 3 vezes. A mesma coisa acontece quando a gente tem integral do x seno de x dx, por exemplo. Eu faço a integração por partes uma única vez. Mas se isso daqui, ó, tiver um grau aumentado para 2, para 3, para 4, vai aumentar o número de vezes em que a gente vai ter que aplicar a técnica. E agora eu vou pedir para vocês muita organização para poder resolver isso daqui. Essa integral, eu vou fazê-la totalmente separada do restante para não confundir nada. Então, eu vou chamar o x de u, vou chamar o restante de dv e vou aplicar a técnica novamente. U é igual a x, derivada de u em relação a x é igual a 1. Então, eu tenho que du é igual a dx. Agora, nós vamos fazer o dv. dv é exponencial de x dx.
integro nos dois membros. Aqui vocês não precisam ficar batendo cabeça, porque a gente já fez essa integral aqui em cima. Então, você pode só copiar o resultado, se você quiser. E agora, eu vou aplicar a integração por partes. Então, eu tenho que a integral de x exponencial de x dx é igual. Lembra da formulinha dela? Olha lá. U vezes V. Então, U, que é x, vezes V, que é exponencial de x. Menos a integral, olha lá na fórmula, de V du. V é exponencial de x e du tá aqui, ó, que é o dx. Então, isso aqui vai me resultar em x exponencial de x menos, qual é a integral da exponencial de x? É ela mesma. E aí, pessoal, eu vou levar esse resultado para a integral onde a gente parou. Eu não havia parado aqui, ó, x ao quadrado exponencial de x menos 2 integral de x exponencial de x dx. Essa integral a gente acabou de calcular aqui. Então, eu vou pegar aqui onde eu destaquei de verde e vou substituir por isso daqui, tá certo? Então, finalizando, nós estávamos calculando a integral de x ao quadrado exponencial de x, né? Dx. Então, finalizando, x ao quadrado exponencial de x menos 2, que multiplica essa integral que eu calculei separada. X exponencial de x menos exponencial de x. E agora eu já posso aplicar a constante c, porque nós temos uma integral indefinida. Eu não vou deixar a resposta assim não, que ela está muito feinha. Então, essa resposta vai ser x ao quadrado exponencial de x. Vou usar a propriedade distributiva aqui, menos 2x exponencial de x. Aqui também, então, mais 2 exponencial de x, mais a constante c. Em provas de concurso, isso aqui aparece com muita frequência, tá? E se for um concurso de nível superior, né, e for cobrado matemática, provavelmente vocês vão encontrar algumas questões desse tipo. Então, nada melhor do que praticar, pessoal. E aí, para a gente fazer a prova real dessa questão, que é muito legal fazer prova real, gente, porque vocês vão praticando derivada. E vocês já perceberam que para poder integrar bem, você tem que derivar bem também. Aqui, para derivar a primeira, eu tenho que usar a regrinha do produto. Então, eu faço derivada da primeira função, que é 2x, vezes a segunda, mais a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. A derivada exponencial de x é ela mesma. Pronto. Aqui também eu vou ter que usar a regra do produto. Eu vou derivar menos 2x, que é menos 2, vezes a segunda função. Vou agora copiar a primeira função e derivar a segunda, que vai ser exponencial de x. Aqui não tem que usar a regra do produto, porque o 2 é uma constante. Então, vai ficar 2 vezes a derivada da exponencial de x, que é ela mesma. A derivada da constante é zero. E aí, o que dá para a gente simplificar? Olha, esse termo aqui cancela com esse termo aqui cancela com esse, e ficou apenas x ao quadrado exponencial de x, como tínhamos no início da questão, tá vendo? Então, por mais complicadinho que pareça ser, não é tão complicado não, o negócio todo é a gente começar a praticar, tá? E aí, vamos para algumas observações importantes. Por exemplo, gente, se nós tivermos a integral definida, o que vai mudar? A gente vai usar a técnica da mesma maneira, só que nós temos que aplicar os limites de integração. Então, por exemplo, se eu vou fazer a integral de 2 a 3 de ln de x dx, nesse caso, a gente vai usar a integração por partes. Eu vou chamar o ln de x de u e o restante de dv. Na integração por partes, eu tenho integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, eu estou chamando o u de ln de x. Vou derivar. Derivada de u em relação a x é 1 sobre x, e, portanto, eu tenho que du é dx sobre x, multiplicando aqui. A que eu chamei de dv, olhando lá na integral, é simplesmente dx. Vou integrar os dois membros, integral de dv é v, integral de x é x. Então, agora, usando a formulinha para podermos calcular essa integral, nós temos integral de 2 a 3
de ln de x dx é igual U vezes V, ln de x, que multiplica x, menos integral de V, quem que é V? É o x, que multiplica du. Quem que é du? Dx sobre x, e aqui dá para simplificar. Só que agora nós estamos falando de uma integral definida. Então, na integral definida, eu vou ter que aplicar os limites de integração de 2 a 3, assim que eu terminar de resolver essa integral. Então, vai ficar x que multiplica ln de x, menos integral de dx é x, tudo isso de 2 a 3. Sempre aplicando o limite superior primeiro, né, que no caso é o 3, então vai ficar 3 ln de 3 menos 3, tudo isso menos. Vou aplicar o limite inferior, que é 2, então vai ficar 2 ln de 2 menos 2. Aqui, obviamente, vocês não têm que saber fazer esses logaritmos naturais, tá? Se quiser, pode pegar a calculadora só para verificar uma aproximação, mas a gente não deve escrever. Então, vai ficar 3 ln de 3 menos 3. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, vai ficar menos 2 ln de 2. E aqui eu vou ter mais 4. Então, isso aqui vai ficar 3 ln de 3 menos 2 ln de 2. 4 com 3 negativo vai dar mais 1. Poderia ficar assim, ou se eu usar algumas propriedades de logaritmo. Quais são as propriedades? Quando eu tenho, por exemplo, ln de A mais ln de B, eu posso escrever ln de AB. Quando eu tenho ln de A menos ln de B, eu posso escrever ln de A sobre B. E uma outra propriedade muito legal é o seguinte: ln de A elevado a um B qualquer, esse B aqui, que é expoente do logaritmando, ele tomba para frente e fica B ln de A. Então, gente, no caso do nosso exemplo, eu poderia escrever assim também, olha só que legal. A gente tem 3 ln de 3 menos 2 ln de 2, mais 1, né? Vocês poderiam escrever também, esse 3 pode passar a ser potência daqui. Então, ln de 3 ao cubo. Esse 2, a mesma coisa, eu posso passar para expoente aqui. Menos ln de 2 ao quadrado, mais 1. Aí, ficaria assim, ó. ln de 27 menos ln de 4 mais 1. E aí, eu poderia usar essa segunda propriedade aqui, porque eu tenho uma subtração. Então, a resposta seria ln de 27 sobre 4 mais 1. Então, por que eu estou comentando isso? Porque, apesar dessa resposta aqui estar correta, se vocês fizerem desse jeito, é claro que eu vou considerar, ela equivale à mesma coisa que essa daqui. E aí, pode ser que vocês peguem uns exercícios aí com gabarito e vão conferir e vão chegar nessa primeira resposta e achar que está errado, porque lá no livro vai estar essa segunda, que é a mais simplificada. Mesma coisa acontece em prova de concurso. Eles jamais vão colocar a resposta como dessa primeira opção, eles vão colocar sempre como essa segunda aqui, que é aplicando as propriedades, tá? Então, agora, para a gente poder fechar a nossa aula, nós vamos ver um exemplo do cálculo da área da região limitada por y igual a 3x exponencial de x, x é igual a menos 2, x igual a 0 e eixo x. Nós vamos colocar essas funções aqui lá no GeoGebra para a gente poder agilizar com relação ao gráfico, tá bom? Então, colocando a primeira função, o que que eu tenho? Y, que é igual a 3x, vezes a exponencial de x. Tenho também que x é igual a menos 2, e tenho também que x igual a 0. Então, tá aqui. Qual é a região aqui, olha, que vai delimitar a curva com x de menos 2, x igual a 0 e eixo x? Então, pessoal, olha o que que a gente tem. Nós vamos destacar agora aqui, tá? Eu tenho a curva, eu quero com x de menos 2, x igual a 0 e eixo x. Então, eu estou falando dessa regiãozinha aqui, ó. Aí, nós vamos definir um elemento de área, né? Para poder calcular a área dessa região. A princípio, eu vou tentar fazer aqui com o retângulo na vertical. Se eu pego o retângulo na vertical, o menor lado dele aqui é o dx.
Aí vocês podem ver que dx é a variação em x, né? Dentro dessa região, o x varia de -2 até 0 e a altura está em y. Aí eu vou apagar aqui só para a gente enxergar aqui dentro como que vai ser essa altura. Observe que se eu pegar um retângulo aqui, ó, a altura vai ser eixo x menos curva, eixo menos curva, eixo menos curva. Então, aqui em cima eu tenho o eixo x e embaixo eu tenho a curva. O eixo x significa que y é igual a 0. A curva, o nome dela é 3x exponencial de x. Então, na hora de fazer o cálculo dessa integral, que é a área dessa região, vai ser integral de -2 até 0. Vou fazer essa altura aqui, que é a diferença desses valores, 0 menos 3x exponencial de x, que vai ficar menos 3x exponencial de x dx. Então, aqui, gente, para resolver essa integral, nós estamos caindo na integração por partes. E para a gente fazer a integração por partes, que é integral de u dv é igual a uv menos integral de v du, nós temos que definir a função que nós vamos derivar e a função que nós vamos integrar. Eu vou escolher derivar menos 3x, porque a derivada dela vai ficar mais simples do que ela é, e o restante nós vamos integrar, por isso que eu vou chamar de dv. Então, vai ficar assim, u é igual a menos 3x. Qual é a derivada de u em relação a x? Menos 3. Então, fazendo a multiplicaçãozinha aqui, olha, eu vou ter que du é igual a menos 3 dx. Já o dv é igual a exponencial de x dx. Então, agora eu vou integrar ambos os membros. Integral de dv é v, e a integral da exponencial de x dx é a própria exponencial. Então, agora, nós vamos escrever integral de -2 a 0, de menos 3x exponencial de x dx é igual. Vou usar a formulinha da técnica, né? U, que é menos 3x, que multiplica v, tá aqui, exponencial de x, menos a integral de v, quem quer ver? Exponencial de x, que multiplica du, quem quer du? Menos 3 dx. Isso aqui nós vamos melhorar um pouquinho, vai ficar menos 3x exponencial de x, aqui vai sair esse 3 positivo desta integral. Só que é uma integral definida, né? Então, isso aqui vai variar de -2 até 0. Muito bem, então a gente vai ter menos 3x exponencial de x mais 3. Essa integral é a própria exponencial, e aqui eu não vou colocar a constante c porque é uma integral definida. Tudo isso aqui variando de -2 até 0. Então, agora, gente, aplicando os limites de integração, nós vamos ter o superior, que é 0, 3 vezes 0, vezes exponencial de 0, mais 3 exponencial de 0, fechou. Menos, aplicando o limite inferior, eu vou ter menos 3 que multiplica menos 2, exponencial de menos 2, mais 3 que multiplica a exponencial de menos 2. Esse primeiro produto vai dar 0 por conta desse 0 aqui. Agora, aqui, gente, toma cuidado, a exponencial de 0 é 1, então esse resultado aqui vai ser 3, menos. O que está dentro do colchete? Aqui vai ficar 6 positivo, exponencial de menos 2, mais 3 exponencial de menos 2. Eu posso juntar esses dois termos, né, porque são semelhantes, vai dar 9 exponencial de menos 2. Logo, a gente vai ter 3 menos 9 exponencial de menos 2. Pode parar aqui, ou eu poderia escrever assim, ó. A área é igual a 3 menos 9 sobre exponencial de 2, para evitar esse negativo, tá? Qualquer uma das respostas é correta. E aí, como a gente está falando de área, isso aqui vai ser unidades de área. Então, a gente pode parar aqui ou pararia na linha de cima. Aí, se vocês quiserem ter uma noção de quanto que é isso daqui, né, num número decimal, é só substituir isso aqui na calculadora, tá? Mas pode deixar a resposta assim. E aí, meninos, para a gente poder fechar, é importantíssimo que vocês pratiquem aí sobre essa técnica, de preferência calculando no final a derivada, que é fazer a prova real, tá?
E aí, vocês podem resolver os exercícios da página 561, o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Até a próxima, pessoal!